Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 1 minuto, manhã de terça-feira, hoje dia 6 de outubro de 2020. Sempre é muito bom, é uma alegria realmente estarmos juntos, de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9 horas da manhã, programa Encontros de Fé, da cidade de Gravataí. Nós somos da Igreja Evangélica Encontros de Fé. Comigo no estúdio, tá aqui a Bruna, o Gessé, bom dia, pessoal da equipe, e o pastor Paulo Rogério. Tudo bem, pastor? Bom dia, pastor Márcio, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem nessa manhã. Que legal, que joia, um dia bonito, um dia ensolarado, temperatura aí na casa dos 13, 14 graus aproximadamente nesta manhã, Hoje nós temos culto hoje à noite, em várias localidades da grande Porto Alegre, aqui de Gravataí também, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, E o pastor Paulo, ontem esteve aqui o Ronaldo, evangelista, responsável pela congregação do Parque Florido, hoje o pastor Paulo, E também, no decorrer da semana, o pastor Adroaldo sempre arruma um tempo, por causa do trabalho dele. Não tem um dia certo, definido, mas sempre que possível ele estará conosco quarta, quinta ou sexta-feira. E eu tenho estado direto com vocês aqui no programa Encontros de Fé. Sempre tratamos de uma palavra, um tema a respeito, abordamos um tema que possa trazer edificação, crescimento, trazer a luz do Evangelho, a possibilidade de um amadurecimento, de uma edificação, para que possamos realmente, cada vez mais como família da fé, sermos abençoados e nos encaixar no propósito, nos encontrarmos agradando a Deus, de alguma forma, procurando agradar a Deus, E se algo que agrada a Deus, é a fé, é a fé. A gente sabe que se tem uma maneira que o ser humano pode chegar diante de Deus é crendo que Ele é o autor e consumador da fé, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, independente da vida que até então levamos, porque Deus é amoroso e Deus nos ama. 8 horas e 3 minutos, Hoje, terça-feira, como eu disse, temperatura aí, vamos ver se está certinha a temperatura aqui, no estúdio está marcando ali, aqui no nosso aplicativo, 14 graus a temperatura, parcialmente nublado, Sabe como é que vai estar hoje à noite para os cultos, Aqui no estúdio está 23 graus, está gostoso, o arzinho ligado, para manter o equipamento de forma adequada. 15 graus está marcando aqui a temperatura. E amanhã vai estar nublado, não vai ter chuva, pastor Paulo. Terça, quarta, dia de culto, sem chuva. Já coisa tinha visto, boa, já? Demorou, Demorou. Vinha chuva. Vinha chuva. Sábado à noite, chuva. Interessante, Interessante isso aí. Nos horários de culto, dia de culto com chuva. Então tu já tinha dado uma olhada na previsão do tempo? Já. Eu tenho acompanhado. Normalmente a gente acompanha para a semana, E a previsão era essa, sim. Mas vem chuva de novo aí. Vem chuva. Sábado e domingo não vai ter chuva, pelo que eu estou vendo aqui, Vai ser uma semana e depois pelo que dizem os especialistas, a gente crê num outro especialista, Interessante. Aquele que controla o tempo e as estações e que comanda tudo, governa toda, que é Deus. É isso aí, pessoal. Então, vamos ver quem é que está conosco nesta manhã. Você que está ligado com a gente, você pode compartilhar, clicar, você curte aí, compartilha nas redes sociais, nas suas redes sociais, o programa Encontros de Fé. Kátia Rosane, Vera Lúcia, um abraço para vocês, bom dia, família Encontros de Fé, Deus abençoe vocês. Porto Alegre, ok, Vera, obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, Deus abençoe a Kátia também, a Maria Martins também com a gente, Deus te abençoe, Maria. Margarete Pereira, bom dia, pastores, que Deus abençoe a todos nós, amém, obrigado. A Maria Martins, eu participo da congregação Central Park. Viu? Que legal, pessoal ligado com a gente. Também a Letícia, bom dia, pastores, trabalhando, home office, escutando o programa. Legal, Letícia, obrigado pelo carinho. Sou do Parque dos Anjos, abraço, pastor Paulo. Um abraço. Que legal aí, o pessoal ligado, viu? Que joia, Suzier, o pessoal do parque hoje está presente. A Suzier Martins, bom dia, pastores. Suzier, Parque Centro, Barra Centro.
Abraço, Suziê, abraço, Eduardo, né? Não Família é brasa querida. pro meu assado, né? Mas eu digo para assistirem todos, mas hoje parece que eles estão... Estão mais ligados aqui, né? Que legal. Que joia. A Vera Paz Pastor, a Dinda do Parque Florido. Ô, Dinda, Parque Florido, que legal. A Dinda de todos aí, né? Que Deus abençoe, irmã Vera. Um beijão, viu? Deus abençoe. Uma senhora querida, né? A Dinda de todos. É Dinda porque ela é Dinda do Fabiano e da Lu, né? Isso. E aí pegou, todo mundo chama ela de Dinda, é muito querida, né? Obreira do Parque Florido. Ereni Rodrigues também, bom dia, Deus abençoe. Muita gente ligada conosco, pessoal aqui das congregações, também muita gente que não congrega conosco acaba entrando em contato aqui e você participa. Clica, compartilha, se inscreve no canal. Nós queremos abordar um tema, continuamos falando, Pastor Paulo, queria dar continuidade a respeito. Tu estavas na Santa Ceia, eu falei sobre a questão do pecado, não negligenciar o pecado, a força do pecado, né? O pecado é algo que muitas vezes se leva de uma maneira negligente. As pessoas encaram o pecado com... será que é tudo isso que os crentes dizem, né? Sim. Parece que não dá a devida importância. E quando eu falo da devida importância, eu creio que é dar importância no sentido de dar a devida atenção para algo que pode estragar, destruir o ser humano, né? Eu fiz umas anotações que eu li no livro de Hebreus ali, que diz que desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então, veja bem, do peso e do pecado. Ali não fala que é o do peso do pecado, mas o pecado também pesa. Mas de todo o peso, porque não é só o pecado que pesa, tem outras coisas que podem comprometer essa vida cristã, essa caminhada da fé. Que não foi o mérito, não foi o que eu abordei. Mas tem, além do pecado, tem algumas coisas que não são pecado, mas que podem pesar. Mas aqui eu entrei mais na corrente, mais na vertente direcionada para a questão do pecado em si. Isso, né? Eu percebi isso. Um outro momento eu ministrei também, inclusive aqui na sede, na 64, sobre esse texto e falei mais sobre o peso daquilo que pode nos atrapalhar na caminhada. E aí tem pecado e coisas que não são pecado. Exatamente, né? E, então a gente pode abordar esse texto, ele é rico, ele fala bastante com a gente, né? Legal, benção. Mas então, enfim, Pastor Paulo, hoje eu queria entrar, né, assim, dando continuidade, falei com o Ronaldo ontem, a questão de que, na verdade, o que nos leva a vencer o pecado é a fé. O texto de Hebreus fala no primeiro versículo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E depois ele começa a falar, desembaraçando, e aí começa a referir o pecado. Então, antes, ele está dizendo ali, antes da vírgula, fala a respeito do capítulo 11 de Hebreus, onde nós temos os heróis da fé. Foram homens que tiveram bom êxito, porque por intermédio da fé, o impossível passou a acontecer. Por intermédio da fé, eles passaram a tomar decisões, não pelo que eles viam, mas pelo aquilo que eles criam. E nós percebemos que o sobrenatural de Deus, ele se manifesta por meio da fé. Como diz o texto... sem fé é impossível agradar a Deus. É Hebreus 11? Hebreus 11, Hebreus 11, exatamente. Né? Um pouquinho antes ele fala. Fé é a certeza e a convicção de coisas que nós não vemos. Então, a arma que o inimigo usa, que o diabo usa, ele é o pecado. Ele não pode fazer absolutamente nada contra o ser humano se nós não tivermos pecado. Aí, interessante isso, né? É muito interessante, né? Então, o pecado é o aval, é a carta e a circular que autoriza, né, ele a poder tocar no ser humano. Então veja bem, o pecado é uma arma que o diabo utiliza para ele poder ter acesso à tua vida, para ele trazer destruição. E é quando falamos a respeito do peso do pecado, que o pecado ele embaraça, ele pesa, ele tenazmente nos assedia, ou seja, ele se gruda, ele se agarra, ele é persistente. Né? Pastor Márcio, sabes que ouvi a tua mensagem no domingo, né, na ceia, sobre essa questão do pecado e esse texto que você ministrou, e eu venho meditando sobre isso também. Eu ouvi vocês ontem conversando no programa, você e o Ronaldo, e tem uma palavra muito interessante nesses versículos bíblicos, que é tenazmente, né? É muito... assim, no nosso momento de entendermos sobre a questão da tenaz, a cola, né? Eu vi você falar e foi bem simples, né? E é uma realidade, é isso mesmo. O pecado, ele gruda na gente, ele se apega, e ele está na gente, na verdade, né? Se tu vai olhando o texto de Romanos também, você vai perceber que o pecado habita em nós, a corrupção. O
querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, o mal que não quero, esse eu faço. Isso. Né? E o bem que prefiro e não faço, já não sou eu quem faço. Exatamente. É o pecado que habita. Então, há a nossa corrupção, a questão do próprio pecado original, que traz todos... Isso, exatamente. E você sabe que tem algo interessante nesse texto de Hebreus 12, que tenazmente o escritor ele tem uma ideia de algo que prende, né? Porque tenaz, se nós formos dar também uma olhada assim, no contexto do escritor aos Hebreus, tenaz é uma ferramenta utilizada para aquelas pessoas que trabalham com o ferro, que trabalham com o fogo. E eu fiquei pensando sobre isso. Interessante que lá em Isaías capítulo 6, quando ele enxerga o templo da presença de Deus, ele entra, né, ele tem o chamado dele. Diz a palavra ali que ele disse que ele era um homem de lábios impuros, ou seja, ele viu a realidade dele, o pecado dele, ele habitava no meio de um povo de lábios impuros que não agradava a Deus. Profeta Isaías, exatamente, profeta Isaías no Antigo Testamento, capítulo 6. Diz a palavra ali que um anjo com uma tenaz pega uma brasa lá do altar e toca nele. Meditando sobre isso é interessante porque a tenaz é algo que tira e ela prende muito, né? É uma ferramenta, se você for dar uma olhada, se a gente for dar uma olhada, ela é uma ferramenta possante, forte. Ela prende. E eu fiquei pensando sobre isso. Uma brasa que é tirada do meio, ela termina apagando, né? Um ferro que está quente ali, ele é colocado onde? Na água para esfriar. Então a ideia também desse texto de Hebreus, de que esse pecado tenazmente ele nos tira da presença de Deus, o pecado nos tira da presença de Deus e faz com que ele se apega e nos tira aonde deveríamos estar, que é no fogo de Deus, na presença de Deus, naquilo que é o que nós vivemos na fé, né? Então o pecado ele ocasiona esse apagar da vida, daquilo que Deus tem dado para nós que entendemos o que é o pecado, né? Interessante. Então, a pessoa que está em pecado, para que ela possa vencer o pecado, né? Existem situações assim, é você vencer aquilo que está te prendendo ou vencer aquilo que está te sendo proporcionado. O pecado atua de duas formas. Então, assim, vamos ver. Estava sem volume aqui o meu. Vamos lá. O pecado atua de duas formas, né? O pecado atua de uma forma que ele nos proporciona, né, alguma coisa, nos assediando. Então é algo que ainda não aconteceu, mas está ali insistentemente. Então é a proposta. O pecado ele é proposto para nós. Se nós olharmos em Gênesis, lá quando Adão e Eva pecaram, eles não estavam amarrados pelo pecado. Eles estavam enfrentando uma luta contra o pecado, contra o diabo, contra as forças espirituais do mal, que o diabo usou de uma arma que era o pecado. Então, o pecado ele te é apresentado. Então, você enfrentar algo, né, são duas formas que você tem que enfrentar o pecado. Uma delas é aquela proposta que te assedia, te cerca, te gruda, né, e não desiste, e ainda é agradável aos olhos e desejável. Então, você vencer a tentação do pecado tentando tomar a tua vida. A outra é você, depois, vencer o pecado, ele consumado. Aí você está preso, você está atado. Só que constantemente, mesmo quem já está atado pelo pecado, porque um abismo chama outro abismo, há sempre uma proposta de esta continuidade do pecado. Quando nós temos uma vida em santidade e buscamos a Deus, nós temos Satanás, nosso adversário, as forças espirituais do mal, querendo nos tirar tenazmente, como o pastor Paulo falou, ou seja, se grudando e nos tirando da presença de Deus. Então há uma proposta de pecado, algo que ainda não te alcançou, mas está assim, muito próximo, agarrado em ti, né, querendo que você ceda, assediado, que você ceda ao pecado. E existe a condição já consumado, que é a pessoa está atada, ela está presa, e aí ela se torna escrava, e aí a situação ela se torna, né, uma situação bem mais grave. Mas das duas formas, né, as duas maneiras, é uma luta espiritual. E interessante que quando diz em Romanos que todos pecaram,
significa que nós já não estamos mais na condição de Adão e Eva, em santidade, enfrentando o pecado. Sim. Né? E se enfrenta o pecado é por fé. Por que por fé? Se você olhar como é que Adão e Eva caíram, eles deixaram de crer em Deus e passaram a crer naquilo que o diabo estava dizendo. Eles aceitaram a palavra, né, de Satanás e deixaram de crer naquilo que era a palavra de Deus dizendo, porque Deus, na verdade, Deus ali alertava eles, olha, se vocês comerem, né, disse para Adão, se você comer, certamente você vai morrer. Já Satanás, ele vem com outra proposta, né? E é sempre assim, Satanás sempre vem com outra proposta para agradar o homem, o ego, a carne, né? E não aquilo que é o que vem de Deus. E essa é a proposta do pecado. E continua até hoje, né? Continua até hoje. Ele não muda, né? A palavra de Deus, ela está aqui. E a questão é, constantemente nós somos confrontados, né, com o pecado, fazendo com que nós tenhamos uma proposta de vida diferente daquilo que foi dito por Deus. Sim. É interessante isso, né? É a independência o pecado original, ele é essa independência de Deus. A proposta do diabo é essa, é que o ser humano viva uma vida longe de Deus, onde ele vai viver por aquilo que ele quer, por aquilo que é a sua vontade, aquilo que vai satisfazer o desejo do seu próprio coração, no sentido da natureza humana, da carne, né? E aquilo que é não somente pela sua própria vontade, mas daí pela vontade do diabo, né? Porque o pecado, ele tem a influência direta satânica. E a gente lembra daquilo que Jesus passou logo depois que foi batizado. Ele é impelido pelo Espírito para o deserto, e o Satanás tenta Jesus com que ele caia em pecado. Ali a tentação... Exatamente. Ali as tentações que Jesus passou, a gente vai perceber, era para que tudo aquilo que envolve a nossa vida hoje. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo sem pecado. Porque ele venceu todas aquelas tentações no Aí entra o que eu deserto. estava dizendo antes, né? Essa batalha espiritual, existem dois tempos do pecado. Sim. É o pecado consumado e o pecado que está para consumar, que ele é uma proposta. A cobiça. Começa pela cobiça, né? Começa pela cobiça, né? E a própria palavra diz que nós somos engodados pela cobiça. E depois o pecado é consumado. Ou seja, vem a vontade, vem o desejo, vem aquele assim... Os prazeres que militam na nossa carne. Não, às vezes vem o sentimento, pode vir assim, não vai dar nada, não vai acontecer nada contigo. Não, esse negócio de Deus não é bem assim. Deus te perdoa depois. E ele perdoa. Só que a consequência fica, né? Fica. Então, assim, tem muita gente Pastor Paulo, que gostaria de vencer o pecado e não consegue, né? Então, gostaria de vencer essa batalha, porque essa proposta de pecado ela se torna constante. Tem muitas pessoas presas no adultério, na prostituição, nas drogas. Tem gente que não consegue trabalhar, exercer sua função sem mentir. Né? Tem pessoas que estão presas. Então, veja bem, se o pecado ele tem peso, ele pesa, ele se gruda tenazmente, né? Ele se gruda, ele nos assedia, ele é agradável aos olhos e ele embaraça o ser humano, significa que a pessoa que caiu em pecado, ela está presa, está amarrada. Ela está amarrada. E veja bem, não há como vencer o pecado senão por meio da fé em Cristo Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. Nós estamos dizendo isso não porque nós sejamos santinhos, nós somos melhores do que você. Nós somos santos, sim, no sentido de estar separado para Deus, no sentido de que cremos que Jesus perdoa os nossos pecados e não caímos em pecado por causa da graça e do favor de Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Quando você passa a crer em Cristo e buscar nele a solução, ele é o autor e consumador da fé. Os heróis da fé, milagres aconteceram. Se você olhar o texto de Hebreus 11, os milagres que aconteceram não tem nada a ver com o pecado. Foi milagre, Noé construiu uma arca numa época que não chovia, a Sara deu à luz, não obstante o seu tempo já decorrido, era uma pessoa de idade, inclusive era estéril, né? Abraão, com 100 anos, foi pai, depois de amortecido, adormecido, um vovô já, né? Aí você pega Moisés, ele salvou o povo do Egito, um homem só, né? Salvou todos os escravos sem usar um exército, atravessou o Mar Vermelho que se abriu. Não tem nada a ver com o pecado que foi feito, foi um milagre extraordinário.
mas milagre é milagre. Isso mostra que para nós vencermos o pecado, precisa haver um milagre. E milagre é fruto de fé. Então esse é o ponto. Daqui a um pouco tem gente tentando, pastor Paulo, a gente está falando sobre pecado, e vai começar a se cuidar aqui, se cuidar ali. Não adianta, meu irmão. Não adianta se cuidar. Se há uma maneira que nós temos de nos cuidar, é nós buscarmos a fé que vem por meio de Jesus. Porque esta opera milagre. Quando você crê no propósito de Deus, os heróis da fé, eles não tinham Cristo, mas eles criam no propósito, no projeto, no plano de salvação. Eles criam no que havia um projeto de Deus. E o projeto de Deus para a humanidade é Jesus. Quando você passa a crer em Cristo, você passa a desfrutar do que os heróis da fé desfrutaram. Milagre. Só há um meio do ser humano vencer o pecado. Milagre. Não é efeito, não é pensamento positivo, não é teologia, não é nenhum curso superior, não existe tática, existe fé. Nós vamos ao intervalo, em seguida nós voltamos, pastor Paulo e eu falando sobre isso. Tem muita gente precisando de ajuda. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Estamos de volta, 8 horas e 26 minutos, programa Encontros de Fé. Sou o pastor Márcio da cidade de Gravataí. Nós somos da Igreja Evangélica Encontros de Fé. Comigo, pastor Paulo, nós estamos aqui trabalhando sobre o tema pecado. Muitas vezes o pecado foi levado muito a sério
E às vezes entrou o legalismo. O que eu quero dizer com isso? Que entra muitas vezes na intenção de evitar com que as pessoas pequem, nós começamos a nos auto-vigiar e vigiar os demais. Né? Talvez uma cartilha, o que pode, o que não pode, o que não deve ser feito. E em contrapartida, muitas vezes tem outro extremo, né? O outro extremo no que diz respeito ao pecado é Deus cura, Deus perdoa, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, se leva uma vida descomprometida, muitas vezes não levando a sério o que precisa ser levado a sério. Pecado é algo grave, é grave, né? Isso pode levar o ser humano para a eternidade sem Deus, onde haverá choro, ranger de dentes, dor, sofrimento, tristeza, né? A ira vindoura. Então vamos lá. Como vencer o pecado? As consequências. O pecado enreda, o pecado prende, quem comete pecado é escravo. Se nós fizermos uma analogia à vida de um escravo, né, no passado, né, poxa, o que é a vida de um escravo no passado? A mulher escrava não tinha nenhum valor, né? Ela era violentada na sua intimidade pelos seus senhores. O homem escravo não tinha nenhum valor. Pô, eu lembro, eu estive visitando umas charqueadas de Pelotas. Tem uma casa que ela tem um armário, que ele é um armário, mas as prateleiras é estrategicamente feita como uma escada. Tu não percebe, mas ela te leva para o telhado da casa. Claro, uma coisa simples de séculos atrás, aí, né? No tempo da escravidão, acho que 2 séculos atrás. E aquela casa era quando tinha algum tipo de invasão, sempre se temia algum tipo de invasão naquela época, né? Então as mulheres e os velhos, as crianças abriam aquilo ali, subiam e iam pro telhado. Ficava escondido dentro do forro. Aí fechava no armário e não tinha alçapão na casa. Quem é que construía aquilo ali? Um escravo. E o escravo que construía aquilo, como era segredo, ele terminava, matavam ele. Então veja que valor tinha um escravo. A vida da escravidão. O escravo trabalhava fazendo charque lá nas charqueadas, na beira do rio, do arroio ali, Pelotas, ali, de pé descalço, com mínima condição humana, né? E tudo insalubre. Eles duravam dos seus 30 anos, mais ou menos, 28, 30, 32 anos. E o castigo do escravo lá no centro do país era ele ser vendido para o sul. Se ele era um escravo rebelde, alguma coisa, o cara muito difícil de lidar, eles vendiam ele aqui para o sul, porque aqui o cara durava cerca de 5 anos em média a menos trabalhando aqui, por causa do frio, da umidade, trabalhando com sal, matando animais na água, na beira do... Então, outros tempos, né? Misericórdia, né? Misericórdia. Só que aí a gente olha assim, se você olhar, uma mulher escrava era usada pelos homens, os seus senhores, assim, de uma maneira... Então, era um negócio desumano. E quando nós olhamos, então, a pessoa não se dá conta, eu estou fazendo as pessoas pensarem, pastor Paulo, o que é a vida quando o ser humano está enredado pelo pecado. Né? Então, assim, quando a gente fala em peso, está embaraçado, tá? Então, a única diferença da vida de escravo do passado para agora é porque o pecado ele é agradável aos olhos e desejável. A escravidão nunca foi agradável aos olhos e desejável. Mas o que leva à escravidão, o ser humano não se dá conta, o que vem após esse agradável aos olhos e desejável, realmente é uma vida muito ruim. E a questão, então, tem muita gente presa em relação a isso, pastor Paulo. Jesus disse ele disse o seguinte, né? Aquele que olha com intenção impura já pecou. Tem muita gente presa em seus pensamentos na área da sensualidade. Tem gente presa nos seus pensamentos na área da ira. É contido porque tem um esforço, mas não consegue se libertar disso. Tem pessoas atadas em várias áreas da sua vida, elas estão enredadas e as coisas não andam. Quando você começa a refletir à luz da palavra de Deus, você começa a perceber, o pastor Paulo inclusive vai citar o texto de Romanos, que é abrir, pastor Paulo, o texto que tu ia citar ali. Quando nós Romanos temos 7, né? temos uma concepção da ideia de pecado, algumas pessoas, nós estamos falando sobre isso, para pessoas que talvez tenham dificuldade em lidar com isso, ou até mesmo desconhecem que estão vivendo no pecado, porque algumas pessoas acham que aquilo que estão fazendo não é pecado, né? Até mesmo no meio da igreja, algumas pela sua própria ignorância, pela vida que levavam antes, e a palavra ela vem para nos colocar no lugar certo, né? No objetivo de Deus, naquilo que é a vida de Deus.
E o pecado é importante saber que uma palavra, assim, pecado, mas o que significa pecado, né, pastor? Porque para alguns podem pensar assim, ó, o adultério é pecado. É uma coisa grave, só adultério, o roubo, né? As coisas mais graves, que são aquelas coisas, às vezes, que elas são muito também expostas, assim, aparecem rapidamente. Em Gálatas, né? tem ali 5, fala sobre as obras da carne. Obras da carne, exatamente. São pecados também. Mas pecado é errar o alvo, né? Assim, a tradução da palavra literal, pecado, né? Literal, errar o alvo. Todas as vezes né? Todas as vezes que nós erramos o alvo, nós pecamos. Numa intensidade maior ou numa intensidade menor. Mas tudo é pecado. Tudo nos afasta daquilo que é a vontade e o querer de Deus. Quando eu leio Romanos capítulo 7, eu gosto desse texto porque Romanos capítulo 7, 23, o apóstolo Paulo ele dá uma ideia do que nós passamos, que era o que ele passava. Né? E o Espírito Santo então diz, porque a Escritura é inspirada pelo Espírito, relata isso. Né? Então ele diz assim, vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Que versículo tu estás? 23, 7:23. 7:23. Né? A lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí no 24 em diante, ele dá um relato daquilo como ele se sente, né? E também ele dá a receita de resolver o problema. 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que é o pecado, o corpo, né? Pecador. Havia 3 formas, pastor Márcio, de matar alguém no contexto do apóstolo Paulo aqui em Roma. Os romanos eram cruéis demais, né? Uma delas foi a crucificação de Jesus. Eles crucificavam as pessoas seguidamente. Eu não vou citar outra, mas vou citar essa que o apóstolo Paulo cita aqui, dizendo o corpo da morte. Quando eles queriam matar alguém cruelmente, lentamente, eles pegavam e desenterravam um cadáver. Tá? Isso é história também. Importante saber. Vai lá. Eles desenterravam um cadáver, pegavam o condenado e acorrentavam o cadáver que estava em putrefação no corpo do condenado e o jogavam no calabouço. Misericórdia. Olha a comparação que o apóstolo Paulo faz do pecado em relação ao ser humano. O corpo daquele cadáver ia fazendo o quê? Ele ia começando a corroer o corpo do outro que estava saudável. Lentamente a infecção ia tomando o corpo daquela pessoa. Morte lenta. Assim como a cruz é uma morte lenta também. Uma dor terrível. Porque a infecção ia tomando o corpo daquela pessoa internamente. Sem falar o psicológico, né? Por isso que ele faz essa comparação, dizendo, como eu sou miserável, porque eu estou acorrentado ao pecado, e este pecado ele me causa um estrago muito grande, porque eu tento me livrar dele e não consigo, né? Porque o pecado é assim, a gente tenta, tu quer até, como você disse ali, não adianta, a gente se policia, a gente se guarda, mas ele está presente. E interessante na colocação que tu fizeste sobre essa questão histórica, que era a forma como os romanos, e toda a história da humanidade, em várias regiões, a respeito de conquista, né, para conquistar território, uma maneira de demonstrar força não era só pela força do seu exército, da capacidade de guerra dos seus homens, bem como a crueldade para intimidar os adversários. Porque isso levava muitas pessoas a se renderem a uma investida militar daquela nação. Opa, é melhor nós não lutar contra eles e ser escravo deles, e é bem melhor do que a gente lutar e depois cair numa condição como essa, Sim, de ser condenado numa morte terrível. Então, o pecado, né, nós percebemos que ele afeta não somente o corpo, nessa comparação que tu fizeste, não Sim, somente o corpo, essa analogia mas muito boa, a questão psicológica a questão espiritual. psicológica e espiritual. Sim. Então, e veja que toda forma de terror é conquista de território. Deus nos colocou, né, na verdade, para cuidar e guardar. Deus nos concedeu essa terra, essa maravilha da natureza que foi criada. E nós perdemos o domínio sobre ela. O ser humano acha que tem domínio. Na verdade, o domínio está limitado, porque nós vivemos num campo de batalha espiritual. E aí entramos na questão do pecado, porque alguns estão sendo assediados para cair no pecado, embora toda a natureza humana pecou, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e constantemente o adversário está usando disso, e muitos estão presos, que é o pastor Paulo diz,
presos pelo pecado que ele vai corroendo e matando lentamente. E às vezes as pessoas não se dão conta. Por que tem muita gente, pastor Paulo, que está ansioso, está angustiado? Tem muita gente que a vida não anda numa área ou noutra. Eu gostei do exemplo do pastor Isaías. O pastor Isaías volta e meia está citando, né? Um sábio, né? Tem umas frases. O pastor Isaías é um sábio, né? É um líder, nosso pastor, né? E a questão, muitas vezes, é uma cordinha. Eu uso o exemplo, isso é meu, né? Do Marionete, isso é, né? Sim. Autoral do Marionete, né? Mas às vezes só tem uma cordinha, mas é o suficiente para a pessoa achar que está livre. Sim. E às vezes quando tu pensa que tu está livre, tu tem uma amarra e uma atadura, o diabo só faz assim, ó. Puf, dá e às vezes não é muito grossa, hein, pastor? Tu não percebe? Não, às vezes não é muito grossa. Às vezes é uma cordinha fina e o diabo ele se utiliza às vezes disso porque a corda grossa vem, tu já nota, opa, isso aqui é muito grosseiro. Ah, isso aqui não. Às vezes é uma cordinha fina que ela vai... Ela nem te pesar no nylonzinho transparente que a pessoa nem percebe. Né? Assim o pecado, nós estamos fazendo várias analogias bem simples, só que assim, o pecado ele é grave. Né? E nós não vivemos num legalismo, não é a lei, não adianta, pastor não faz uma lista então do que eu tenho que cuidar, não vai adiantar, porque a salvação, pela graça sois salvos mediante a fé, e salvação, pastor Paulo, me ajuda aí. Eu vou ler o último aqui para te dar para nós assim, esse é o pacote. Vai lá. Porque o apóstolo Paulo, quando ele se acha miserável, dizendo assim, ó, eu não tenho saída. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu quero fazer isso, não faço. Eu quero fazer aquilo, eu também não faço. Termino fazendo o que eu não quero, o que eu não quero. E o que eu vou fazer então, Deus? Ele pergunta, né? Ele se auto-pergunta e pergunta para Deus. No 25 ele dá a chave para aquilo que é o que nós vivemos hoje, porque talvez, como você falou, né, e alguns não entendem, mas o pastor, eles são usados por Deus, os diáconos, as pessoas, como tem gente que anda, não peca continuamente, mas aqui tem uma chave, no 25 diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, eu continuo vivo, estou acorrentado àquilo que é o pecado original, aquilo que está em mim, não querer fazer, mas eu tenho alguém que está comigo. Né? Esta fé que você tem, desde domingo você tem falado, essa fé em Cristo Jesus. Porque a fé, ele é o autor e consumador da fé, ou seja, sem fé e sem Jesus, né? Ou seja, Jesus Cristo, ele em mim, habitando em mim, atuando na minha vida, me possibilita viver uma vida em santidade. É isso que ele está dizendo aqui nesse versículo. Ele diz, sem Jesus não dá. Então a nossa vida, ela tem que ser um milagre. E milagre é fruto de fé. Os heróis da fé, eles venceram em sua época por meio da fé. Então como é que nós vamos nos enredar do pecado? É interessante, em cima do que tu colocaste, porque diz assim, ó, Paulo diz no versículo 18, porque eu sei... essa consciência que nós temos lá na Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então, o Paulo, quando ele fala na Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, discernir o que Cristo fez. Quando você tem fé naquilo que Cristo fez como isso Salvador, mesmo. Isso é discernir. Então, quando a gente não discerne e participa da ceia de uma forma leviana, você se torna réu, culpado. Você vai para o inferno, eu tenho que dizer. Agora, quando você olha o poder da obra da cruz, você olha, você enxerga você como pecador, como pelo espelho, olhando alguém que tem a imagem denegrida por causa do pecado que habita em você. E a cruz te mostra isso, e você reconhece que é pecador. Então Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você vai identificar que você é pecador, por isso que Paulo diz assim, ó, porque ele fez isso, ele viveu isso. E desta forma nós vencemos o pecado. Ele diz o seguinte, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então esse é o ponto que é fruto de fé. Sim. É fruto de fé. Como é que um homem pode olhar para si mesmo, examinar-se a si mesmo e dizer assim, ó, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Isso para um homem que era apóstolo, um homem cheio do Espírito Santo, mas exatamente isso, queridos. Ele não era santinho, porque ele não tinha capacidade. Quando eu usei o termo, a gente não somos santinhos, eu não quis dizer assim, ó, que nós estamos justificando nossos erros, em hipótese alguma. Sim. É que a salvação, a nossa vida em santidade é fruto da fé que temos na obra da cruz. Então, a nossa vida hoje, ela é um milagre.
O nosso chamado vocacional como pastor, como obreiro, nesta vida cristã, é um milagre. É Jesus quem faz. Os heróis da fé, já está dizendo, venceram por fé. Como é que nós vencemos o pecado? Pessoas que estão enlaçadas pelo pecado. Existe pecado que são notórios, o pastor Paulo citou: roubo, prostituição, drogas, adultério, impureza e mentira. Isso é, gente, é aquela corda pesada, é aquela corrente pesada que tu enxerga assim, que tem pecado. Agora, tem aquelas amarras mais sutis que nós não percebemos. O pecado... Falta de perdão, por exemplo, é um pecado que está no coração de muitas pessoas, né, pastor? Exatamente. E ele não é aparente. Exatamente, não é aparente. Não, mas ele corrói. E até a pessoa esquece às vezes. Esquece às vezes. Esquece. A mágoa, o ressentimento. São coisas Hebreus fala sobre a raiz de amargura. São pecados, né? E aquela coisa, às vezes, um sentimento de querer... Uns assim, só o sentimento de querer matar alguém é um pecado e tu não matou ninguém. Mas é um pecado. Jesus disse que olhar com uma mulher com intenção impura já pecou. Então sim, a intenção, daqui um pouco num programa de TV, pastor Paulo, aí você vê lá uma pessoa que matou uma criança, que matou o chefe de família, e as crianças ficaram chorando. Mas tinha que matar esse cara. Exatamente. Então a gente está falando de umas coisas que às vezes não são tão aparentes, mas estão no coração. Exatamente. Então veja só, quando essa consciência, queridos, que é fruto de fé. Então qual é o milagre? Será que hoje, talvez falando sobre esse texto, falando sobre esse tema, fique mais claro. Mas veja bem, o Deus desse século, Deus com letra minúscula, Satanás, as forças espirituais do mal, cegaram o entendimento dos incrédulos para que não creiam. Então, cegueira, o ser humano, ele acha que está certo nas coisas que ele faz. Porque não há uma compreensão de céu, inferno, de Deus, de terra, de homem, de criação. Não, o homem está alheio à vontade de Deus. Então daqui a pouquinho eu sou bom para quem é bom para mim. Por isso que Jesus diz: amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. Porque isso é fruto de fé e de uma consciência de que nós temos que ter a natureza divina. E natureza divina significa santidade. Santidade não é mérito nosso. Pastor Paulo não é melhor do que você. Eu não sou melhor do que você. Cristo é melhor do que nós. E a vida que isso temos hoje é fé. Então, veja bem, você olhar para você mesmo e dizer assim, porque eu sei, o apóstolo Paulo dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Aí vamos pular o 19, vamos para o 20. Mas se eu faço o que não quero, ou seja, o pecado, eu faço o que não quero, consciente ou inconsciente. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Então, se o pecado habita no ser humano, o ser humano está como tu disse. Sim. Aquele cadáver que foi utilizado para trazer uma morte, ele está grudado tenazmente, está matando aos poucos psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Então, meu irmão, nós precisamos... Tem muita gente presa, pastor Paulo. Tem muita gente amarrada. Mas tem o antídoto. Tem um antídoto. Porque tem gente sofrendo, sabe por quê, pastor? Tem a chave para libertar da cadeia da escravidão. É Jesus. Agora, tem a carta de alforria. Tem a carta de alforria. Mas sabe o que me preocupa? Porque às vezes não se toca no tema pecado para se ter um discurso evangélico politicamente correto. Não quando fala muito pecado, sobre isso. Tu afasta as pessoas. Quando fala em pecado, porque assim, de que forma somos recebidos na igreja? Não, aí tem lá Lucas 15. Sabe que Lucas 15 fala do filho pródigo. O pródigo é aquele que desperdiça os seus bens. O filho pródigo, para quem não conhece a história, alguns conhecem, o filho pródigo pegou os haveres do seu pai, pegou a sua herança antecipada e foi embora. Gastou tudo com meretriz, levou uma vida... Então ele pecou. Ele estava no fundo do poço, cuidando de porcos. Nem a comida dos porcos onde ele trabalhava davam para ele. Sabe de que forma ele foi santificado? Sabe de que forma ele foi restaurado? Quando ele caiu em si. O que Paulo disse? Eu sei que em mim. Sim. Ele caiu em si. O ser humano tem que ter essa consciência de viver uma vida. Ser humilde o suficiente, né, pastor, para reconhecer que é pecador. Exatamente. E que carece de uma graça de Deus. Exatamente. Que carece e que se torna dependente de uma pessoa chamada Jesus. E aí, pastor Paulo, desculpa, eu vou perder o fio da meada para te me ajudar, inclusive. E quando a gente fala de pecado, parece que assim, os evangélicos são santinhos. Sim.
E quem não é evangélico é pecador. Meu irmão, nós somos tanto pecadores quanto você. Sim. A diferença é a fé que temos em Cristo Jesus. Essa é toda a que faz diferença. E como é recebido um pecador na igreja? É reconhecendo os seus pecados? Não, nós não. Eu não tenho que reconhecer o pecado da Bruna, do Gessé, nem o teu. Isso é consciência própria diante de Deus. É Deus quem faz. Como o filho pródigo caiu em si, você estava falando. E como é que ele veio, pastor? Todo sujinho. Sujo, maltrapilho, cabisbaixo. Ele veio oprimido pelo pecado. Sem dignidade. Sem dignidade. Meu irmão, mas não somos nós que vamos dizer se você tem dignidade ou não. Quebrado. Quebrado. Mas sem dignidade, mas Deus o amava. Deus o ama. Ou seja, o seu pai o amava. Então, aonde que você é reconciliado? Na comunhão. Ele foi restituído. Ele foi recebido. Vai lá, pastor Paulo, me ajuda, hein? Sim, o pai o pai o esperava, né? E ali é uma parábola, claro. O pai o esperava de braços abertos, né? E o restituiu para aquilo que fazia parte da vida dele, aquilo que ele havia abandonado. Porque o pecado é isso, ele afasta. Né, o filho pródigo, ele foi para longe do pai, ele foi para longe da casa, ele foi para longe do irmão. Ainda que o irmão depois, né, ficou meio chateado, meio revoltado, né, com aquilo que o pai o estava recebendo. Mas o pai, a igreja, nós, né, a palavra, aquilo que é o que nós vivemos hoje, nós não apontamos o pecado. E onde é que é o lugar do pecador? Na igreja, na comunhão. Porque quando o filho pródigo chegou diante do pai, é nós chegando diante de Deus. E como é que nós chegamos a Deus? A igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Veja bem, onde é que é o lugar do pecador? Na igreja, irmão. É na igreja. Não é lugar de pecado, mas de pecador é na igreja. E o Pai e Cristo são um só, né? O Espírito Santo um só. Então ali é Jesus abraçando aquele homem que estava voltando. É o ministério da reconciliação. É o ministério. Então, tudo isso é fruto. Então, é o milagre de Deus por meio da obra da cruz. E, pastor, é importante também colocar, né, que essa vida de libertação do pecado é o arrependimento, né? Nós falamos de pecado e precisamos, assim, dentro disso, colocar o arrependimento. Toda pessoa que ela reconhece, eu não posso, eu não consigo, mas eu quero me arrepender disso. Eu quero abandonar isso, né? Tem que surgir, é necessário que haja... E colocar isso diante de Deus. Diante de Deus, exato. O filho pródigo só foi restaurado porque ele se apresentou na condição de pecador diante do Pai. Exato. E aí ele foi recebido. Então, onde é que é o lugar de pecador? Não é no mundo, longe da igreja, porque o Pai hoje se faz presente, ele é representado pelo corpo do Filho, pelo Filho em si, ou seja, pela igreja. Então, onde é que você vai receber restauração? Onde é que você se apresenta em pecado? É na igreja, meu irmão. Igreja é lugar de pecador, não é lugar de pecado. Porque o milagre, por meio da fé, é o perdão dos nossos pecados e a nossa restauração. E aí, somente pela fé, somente fé, ou seja, a fé que opera milagres, ela vai te fazer livre das amarras e das ataduras. Está em pecado, meu? Vem para o culto. Vem para o culto. Receber o poder do Espírito Santo, porque aqui em Romanos mesmo 8 diz que o Espírito da vida em Cristo Jesus, né, nos livra da lei do pecado. Então é na comunhão onde é o derramar do Espírito Santo, onde nós invocamos a Deus, nós buscamos a presença de Deus, onde a palavra é ministrada e toca a nossa vida, nos traz a consciência aquilo que estamos errando o alvo, para nos corrigir, nos trazer para o caminho da verdade. Não é o pastor apontando, não é aquilo que Deus diz segundo a sua palavra, aquilo que é a verdade, vai nos lavar, vai nos limpar, vai nos ajudar, vai nos levantar. E em cima disso, interessante, quando eu falei que ser livre do pecado que nos assedia e ser livre das amarras do pecado já consumado é um milagre, realmente é um milagre, porque você entra, né, com alguns vícios, você entra com algumas questões e com o passar do tempo você perde o gosto. Interessante. Sim, interessante. Muito interessante. É um milagre. É um milagre de Deus. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha alguns hábitos que eu começava a orar. Sim. Eu nem sabia, pastor Paulo, o que podia, que nunca me disseram assim, tu pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Eu comecei a orar, Deus, tira de mim o que te desagrada. Eu comecei a perder o prazer em algumas coisas. E eu olhei assim, mas isso aqui não é... E aí tu vai agradando a Deus. E aí tu vai recebendo vida. É milagre. Isso aí. 8 horas e 50 minutos, gente, nós estamos nos estendendo aqui, mas o tema é muito bom, ele é muito rico, né? Essa questão, isso é uma nova vida que está proposta. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus.
Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos, pastor Paulo e eu, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo plano de salvação, pela obra da cruz, pelo perdão dos nossos pecados. Cremos, Senhor, que tu tens poder para nos perdoar, nos santificar. Sim, Senhor. Faz livre a cada irmão, a cada irmã. Faz um milagre, Senhor, libertando, soltando cadeias e amarras do pecado, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Abençoamos a vida de cada um. Aquele, Senhor, que está atado, está preso, está acorrentado pelas trevas, escravo, Senhor, do pecado. Nós repreendemos esta obra maligna. Nós te abençoamos nesta manhã, em nome de Jesus. Deus toca com teu poder. Opera milagres, cadeias caiam por terra, as trevas retrocedem. Em nome de Jesus, o faraó deste século, solta a vida de cada um em nome de Jesus. Repreendemos toda obra diabólica, que o maligno solte a tua mente, a teus pensamentos. Ministramos o poder de Deus em o nome de Jesus. Cura os enfermos, Paizinho querido, liberta os cativos e nos abençoa com a tua graça. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém. Pastor Paulo, nós vamos ficando por aqui. Tem muita gente ligada conosco aqui, pessoal querido. Aqui está o Edson Silva, Rodrigo Santos, um abraço a vocês. A Vera Regina continua conosco. Bom dia, pastores, todos os nossos irmãos, amém. A Valéria Santos, conhece? Minha esposa, um abraço, esposa. Abraço, irmã Valéria, Deus abençoe. A Cláudia Antunes, bom dia, graça do Senhor. A Cláudia Antunes bota aqui, Deus abençoe grandemente vocês, pastores. Obrigado, Cláudia. Lembrando que o teu presente já foi entregue para a Lúcia, na sede. Ontem eu estive lá na sede, falei com o pastor Isaías e com a irmã Lúcia. O teu presente está lá com a irmã Lúcia, a secretária do pastor Isaías. Um abração. Cristiano da Silva também com a gente. Bom dia, pastores. Deus é bom o tempo todo. Amém. Abraço, Cristiano. Amador também. Um abraço, Amador. Deus te abençoe. A Helena, bom dia, pastores. Deus abençoe sempre. Amém. Helena, a Tati também que está nos assistindo, Deus abençoe. A Nayumi assistindo, Deus abençoe, Nayumi. Quem mais aqui? A Sinara também conosco, Elizabeth, a Vera, a Helena, uma turma legal aqui que tem nos acompanhado. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Hoje à noite. Aniversário do Gabriel da Portaria, a Bruna soprou aqui, e da tua mãe, a dona Neiva. Neiva era o sobrenome dela. A Neiva Matos. Irmã, Deus te abençoe, feliz aniversário, parabéns. Parabéns, Bruna, pela mãezinha que está completando mais um ano de vida. Isso aí. E também o Gabriel. E todos que completam mais um ano de vida nesta data. É verdade. Vai lá, bênção de Deus, parabéns a eles também, né? Mas eu quero puxar a brasa pro assado. Vai lá. Nós temos uma reunião muito abençoada hoje à noite. Eu queria deixar aqui o convite a todos que estão nos assistindo e podem participar. Convide alguém para estar conosco. Nós temos tido reuniões muito abençoadas. Sábado tivemos 2 reuniões de Santa Ceia abençoadas, né? Então convidamos você para hoje à noite. Você que tem um desafio, uma luta, você que pode estar, né, talvez assim, passando por alguma coisa e não sabe, isso é pecado ou não é? Não, venha estar conosco, venha participar de uma reunião e receber mais de Deus. Interessante. Vencer o pecado e se desvencilhar dele e vencer o pecado é fé. É milagre. Você precisa de um milagre. Você precisa de um milagre. Hoje à noite, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1. Na Avenida Centenário 1170. 1170. Não, Centenário 1170, Parque do Florido, Teotônio Vilela 1505. Morada do Vale, Araújo Viana 55, esquina com Aldrovando Leão. Amanhã, Parada 64, gente. Dorival de Oliveira 5931. Culto online e culto presencial. 996-321-740. Faça a sua inscrição para participar do culto presencial. Lembrando também, né, que vai ter culto quinta-feira à tarde, culto de Santa Ceia do Senhor. Você é nosso convidado, inclusive a gente fez uma chamada ali, depois a gente vai dar uma ajustada, depois ela vai ser colocada no nosso Facebook. Contribuir é uma forma de colaborar, você pode contribuir via bancária, está ali, né? Você pode ser um mantenedor da obra de Deus, você pode dizimar, você pode ofertar, também contribuir aqui para o programa. Está ali os dados bancários da Igreja Encontros de Fé. Um bom dia a todos, ficamos por aqui, um forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. Apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e
teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande.